convido a você que abra comigo a sua Bíblia lá no livro de Salmos, Salmos 127. Me acompanhe no Salmo 127. Salmo 127 fala assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada e repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá a eles aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e fruto do ventre, e o seu galardão. Como flechas nas mãos do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Mas eu quero dizer, meu irmão, que o versículo de número 1, onde nós vamos nos ater, é que se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia os trabalhadores. Meu irmão, o Senhor tem edificado a sua vida, o Senhor tem edificado a tua casa. O nosso trabalho só terá valor se o Senhor estiver edificando a minha vida, a sua vida, a nossa vida. E nesse tempo, meu irmão, é um tempo que nós temos que nos edificar, meu irmão, para que Deus possa vir a nos abençoar. Então, meu irmão, guarda essa palavra no teu coração. Se o Senhor não guardar, se o Senhor não edificar, se o Senhor não estiver à frente, então não adianta nada, meu irmão. Coloca Deus à frente dos teus problemas, à frente das tuas batalhas. Se Ele estiver à frente, eu posso dizer uma coisa para você, que as coisas darão certo. Se Deus estiver no controle, pode confiar que Deus vai fazer um milagre acontecer. Então, desde já, eu quero te convidar a você fazer comigo um período de oração. Você vai curvar a sua cabeça neste momento, você vai levar os teus pensamentos aos céus agora, você vai começar agora a falar com Deus, meu irmão, nesse dia que você esteve. De repente, alguns não foram trabalhar, estão em casa devido à quarentena, poucos são aqueles que ainda estão na rotina de trabalho, mas mesmo assim, meu irmão, estando em casa ou estando recém-chegado da rua, eu quero te convidar, você agora, meu irmão, preparar o teu melhor para Deus. Sabe por quê? O nosso melhor não vai depender nunca do nosso dia, de como nós estamos, como está o nosso estado de espírito. O nosso melhor vai ser sempre aquilo que vem, meu irmão, aquilo que nós damos para Deus, independente do momento, independente da dificuldade, independente do que estejamos vivendo. O nosso melhor parte, meu irmão, de um coração que é grato, de um coração que está pronto sempre a adorar, independente das adversidades. Quem está pronto, meu irmão, tem sempre algo a oferecer ao Senhor. João capítulo 7 vai dizer: o meu tempo é chegado, mas o vosso estejais sempre pronto. O nosso tempo, meu irmão, está pronto. Nós não podemos dizer, vamos nos aprontar amanhã. Não, meu irmão, nós estamos prontos para cultuarmos a Deus aqui, como para sermos arrebatados por Ele. Por isso eu te convido, meu irmão, começa agora a invocar o Deus vivo. Começa agora na tua casa, no teu quarto, na tua sala, a falar com Deus nesse momento. Começa agora a agradecê-lo por tudo que Ele tem feito. Ele tem mantido a tua casa de pé, tem sustentado o teu lar, tem provido a tua vida, não tem deixado faltar trabalho a você, tem te dado saúde, tem guardado os teus filhos, tem sido fiel na tua vida. Por isso, meu irmão, eu e você temos muitos motivos para agradecer. Então, meu irmão, desde já, comece a falar agora com o teu Deus, da onde você estiver, porque Ele está bem pertinho de você. Ele está aí, aonde você está. Ele é Deus de perto, é Deus de longe, é Deus que conhece as nossas necessidades. Aleluia! O salmista no Salmo 139 vai dizer que ainda quando palavras não vêm à minha boca, Ele já as conhece. Ele conhece o teu deitar e o teu levantar. Ele conhece a tua necessidade pela qual você iniciou o seu dia e sabe o que você precisa para terminar o dia também. Ele sabe, meu irmão, porque Ele é o Deus esquadrinhador, o Deus que conhece a intenção, o desejo, o coração e as vontades que o homem tem para Ele. Se o teu coração estiver nele agora, meu irmão, pode ter a certeza de que antes mesmo de você ter aberto nessa live, antes de você estar nos acompanhando, Ele já sabia o que se passava
passava no seu coração, Ele já sabia o que você precisava, e nesta noite, se tu creres, meu irmão, tu verás a glória de Deus. Por quê? Porque a glória de Deus, meu irmão, para que eu veja, eu tenho que crer. E meu irmão, você pode crer dentro da sua casa, você pode crer aonde você estiver me vendo, você pode crer, meu irmão, porque a Bíblia diz que o justo viverá da fé. O justo tem que crer, meu irmão. Eu não sei quais são os problemas que você está enfrentando, mas nós estamos diante de um Deus que para Ele não há nenhum impossível, não há problemas e barreiras que Ele não possa solucioná-los. Por isso, esteja conosco agora em oração. Nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, Tu és bom, a Tua bondade e a Tua benignidade dura para sempre. Ó Pai, como é bom podermos falar contigo nesta noite, depois de um dia em que muitos, mesmo em casa, estiveram trabalhando, Senhor, trabalhando porque ainda cumprem as suas metas dentro do seu lar. Ó Pai, eu te peço que o Senhor os renove, que o Senhor traga graça, traga renovo sobre a sua mente, sobre o seu corpo, para que possamos estar agora todos num só espírito para te adorar, Senhor. Que não seja o cansaço físico, que não seja o desgaste do dia, também com os afazeres de casa, também com os cuidados com os filhos, com o marido, ó Pai, também com os cuidados do dia a dia. Renova essa tua filha que está em casa, Senhor. Renova esse teu filho que está em casa, Senhor. Traga ânimo, Senhor, porque nesses dias são dias difíceis que tentam roubar as nossas expectativas, que tentam frustrar os nossos pensamentos acerca do amanhã. Ó Pai, assim como nós não sabemos o dia de amanhã, porque o amanhã pertence a Ti, também podemos ter a certeza que o amanhã será melhor, ainda que as pessoas digam, que as coisas pareçam que vão piorar ou que vão ficar ruim, mas o nosso amanhã não depende simplesmente de notícias, do que as pessoas dizem. O nosso amanhã está guardado em Tuas mãos. O Senhor sabe o que vai ser melhor para nós amanhã, e nós confiamos em Ti, Deus vivo, confiamos na Tua mão provedora, confiamos de que o Senhor está no controle de todas as coisas e de que as coisas darão certo. Ó Pai, o que daremos nós por tão grandes benefícios que nos tem feito? Ó Pai, tomamos todos os dias o cálice daqueles que Te seguem, que Te servem, o cálice daqueles que estão preparados todos os dias a andarem com Cristo, o cálice da salvação. Somos gratos a Ti, Senhor, porque nós não merecíamos, nós estávamos às margens, estávamos, ó Pai, vivendo para o mundo, éramos filhos da ira, como diz Paulo escrevendo aos Efésios, estávamos no caminho da perdição, estávamos num caminho de morte eterna, mas Deus, Tu nos livrou da morte. Ó Pai, Tu levou o cativeiro, o império das trevas, Tu jogaste por terra. A morte, ó Pai, não tem poder mais sobre aqueles que Te servem, porque aqueles que Te servem já não vivem mais para si, mas vivem para aquele a qual o doou a sua própria vida, para que tenhamos vida nele, para que aonde Ele esteja, ó Pai, um dia nós estejamos também, porque a vida de Cristo está oculta em nós, Senhor, e nós somos gratos a Ti por isso, por tão grande salvação que operaste naquela cruz. Como disse o apóstolo Pedro, não foi com sangue, Senhor, não foi com prata, não foi com nada desse mundo, ó Pai, que a nossa salvação foi comprada, mas foi pelo precioso sangue do Cordeiro vertido naquela cruz. A Bíblia fala, Senhor, a Tua palavra nos diz que a Tua morte nos trouxe vida e que Tu riscaste, ó Pai, a cédula que pesava contra nós e colocou publicamente a exposição do diabo na cruz do Calvário, mostrando que a nossa salvação está em Ti, Senhor. Não dependemos de nenhuma pessoa para sermos salvos, a não ser de Ti, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor nos deu acesso ao reino de Deus. Muito obrigado porque nos deu acesso aos céus. Senhor. Muito obrigado porque temos o Espírito Santo. Muito obrigado porque temos a Tua presença todos os dias na nossa vida, nos guiar. Temos a certeza, Pai, de que o Senhor nos conduzirá em triunfo, em meio à crise, em meio aos problemas.
o Senhor continua sendo o Deus Todo-Poderoso. Ó Pai, entregamos este culto a Ti. Ó Pai, venha entre nós, manifesta a Tua glória, liberta aquela pessoa que esteja nos vendo agora, repreende toda ação demoníaca, toda obra de macumbaria, de bruxaria, de feitiçaria, de olho grande, de inveja, caia por terra todo o mal agora. Ó Pai, que a Tua mão de poder, ela venha a nosso favor, Senhor. Eu creio, Pai, que o Senhor está pelejando por nós. Eu creio que as Tuas mãos, Senhor, estão neste momento dissipando as potestades e os principados que estão se movendo sobre o estado do Rio de Janeiro. O espírito da violência, o espírito da mortandade que está assolando nas regiões espirituais, naquilo que o olho nu do homem não pode ver. Ó Pai, esse vírus que tem se movido pelo ar, Senhor, repreendemos essa ação maligna que está tragando vidas, está fazendo, ó Pai, pessoas morrerem. Oramos, ó Pai, para que essas estatísticas caiam por terra e o Brasil venha a ser abençoado em nome de Jesus. Amém. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 17, a partir do versículo 15. Confesso que tem sido dias, meu irmão, complicado, hein? Meu irmão sabe que o pastor tem umas ites aí, não estou podendo tomar remédio, é a base de corticoide, então, às vezes, para acordar de manhã até a coisa ficar normal, até normalizar, às vezes aqui mesmo, porque para que não haja ruídos, a gente acaba tendo que fechar tudo. O pastor está aqui, meu irmão, num sufoco aqui, abençoado, não está correndo um ventinho aqui, mas é bom, porque a presença de Deus está aqui, ela supre todas essas necessidades ambientais que aqui eu tenho certeza que Deus vai falar ao meu e ao seu coração. Me acompanhe. No livro de Atos, capítulo 17, versículo de número 15, diz assim: e os que acompanhavam a Paulo o levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele mais tarde depressa, o mais depressa possível, partiram. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, seu espírito se comovia em si mesmo, olhando a cidade em tão grande idolatria, de sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos todos os dias na praça, com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus, estoicos, contendiam com ele. Uns diziam: o que quer dizer este paroleiro? E outros diziam: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciavam a Jesus e a ressurreição. E, tomando-o, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos, e queremos, pois, saber o que vem a ser isso, pois todos os atenienses e estrangeiros e preste bem atenção, residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão a dizer, ouvir alguma novidade. Meu irmão, olha o que Paulo estava fazendo com que aquelas pessoas ficassem querendo ouvir algo de novo, meu irmão. Olha, essa passagem aqui, ela é tremenda. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo vós os santuários, achei também um altar que estava escrito ao Deus desconhecido, pois esse que vós honrais, não conhecendo, é o que vos anuncio. Meus irmãos, essa passagem em algum momento você já leu. Paulo, ele chega na cidade de Atenas, enquanto Timóteo e Silas estão a caminho. Vocês sabem que Paulo estava na sua segunda viagem missionária, e quando o Espírito Santo, lá em Atos capítulo 13, através dos profetas,
trouxe uma mensagem dizendo para onde iria a Saulo, no caso a Paulo e a Barnabé. Eles vão para as missões. Nós sabemos que no capítulo 13, nós vamos ver ali Paulo chegando numa cidade, e aonde havia um procônsul chamado Sérgio Paulo, numa cidade dominada, aonde havia um certo mágico chamado Elimas, no caso, que dominava aquela cidade por intermédio do homem que era o representante daquele povo. E nós vemos que ali Deus operou de maneira poderosa, as obras do diabo caíram por terra, aquilo que Elimas ensinava como engano foi desmascarado pela pregação e pela manifestação do poder de Deus através de Paulo. No capítulo 14, eles vão fazendo as missões. Nós vamos ver que Paulo chega na cidade da Galácia e ali ele vai estabelecer os trabalhos em Listra, Derbe, Antioquia da Pisídia, e ele vai estabelecer aquele trabalho aonde mais tarde ele vai escrever a sua epístola aos Gálatas. Paulo continua o seu percurso e, num determinado momento, houve uma questão entre Paulo, Barnabé e João Marcos. E, num determinado momento, a viagem que era para dar errado, perceba que as coisas na mão de Deus, quando pareciam que ia dar errado, pelo contrário, multiplicou-se. Por quê? Porque Barnabé e João Marcos acabaram descendo para uma outra missão, e Paulo vai chegar e vai a Tessalônica, vai a Filipos, Tessalônica, e por fim vai chegar nessa cidade que nós falamos, Atenas. Pois bem, nós vemos que Paulo está fazendo as viagens missionárias. Aqui ele está na sua segunda viagem. Nós vimos que Deus operou maravilhas através de Paulo. Você vai ver que quando Paulo chega no capítulo 16, versículo 8 de Atos, o texto vai dizer que Paulo recebe uma visão, e na visão dizia assim: passa a Macedônia e socorre-nos. Então Paulo entendeu a visão, atravessou a Macedônia, Paulo chega a Filipos, e na cidade de Filipos Deus vai fazer coisas tremendas ali, porque ali havia um comércio. Essas cidades do Oriente, no caso, essas cidades que ficavam na Ásia, como a cidade de Corinto, como a cidade de Éfeso e como tantas outras cidades conhecidas do mundo antigo, eram cidades que praticavam o paganismo, a idolatria, o espiritismo. E Paulo, mais uma vez, na primeira vez com Elimas o mágico, os poderes das trevas da adivinhação caem por terra. Depois, quando Paulo chega em Filipos, vai acontecer a mesma coisa. Uma mulher que dava lucro aos senhores naquela cidade foi desmascarada e o espírito que operava por ela caiu por terra. Aqueles homens foram presos, foram levados à prisão, e mesmo assim, meu irmão, Deus continuou operando. Sabe por quê? Deus estava no controle daquilo. Eles foram presos e por volta da meia-noite, todos conhecemos a história, houve um grande terremoto, as prisões foram abaladas, todos os presos estavam soltos a fugirem, e se cada um daqueles que fugissem, quem daria conta seria o carcereiro com a sua própria vida. Mas acabou que no fim da história, o carcereiro, a sua família e todos que estavam ali reconheceram a Jesus e o seu poder. Por que eu estou fazendo essa introdução? Porque quando Paulo desce com Silas e Timóteo, eles dão curso à viagem que começa para eles ali a partir de Filipos, a partir de Tessalônica. Em Tessalônica, Paulo vai encontrar pessoas que eram observadores da palavra, os crentes de Bereia, aqueles que acompanhavam atentamente aquilo que Paulo os ensinava. Paulo vai ficar um tempo em Tessalônica, e quando Paulo chega naquela cidade, as pessoas dali vão dizer: quem são estes homens que têm vindo a nós e têm transtornado o mundo? Meus irmãos, olha que coisa maravilhosa, esses homens estão saindo na força do Espírito Santo, através de uma palavra profética dada em Atos capítulo 13, e estão percorrendo a Ásia, estão indo à Europa, estão disseminando a pregação do Evangelho. Deixa eu dizer uma coisa para você: se você quer ver na sua vida a manifestação do poder de Deus, os dons operando na sua vida, esteja no campo, esteja envolvido, vá fazer missões, vá na casa das pessoas,
vá, meu irmão, orar pelos enfermos, vá nos hospitais, vá nos lugares de necessidade, porque o poder de Deus não é para exibicionismo. Aprendemos e vemos muitas igrejas pregando um outro tipo de evangelho, um evangelho exibicionista, um evangelho que não produz nada, um evangelho que não traz cura, que não traz salvação, que não modifica a vida de ninguém, mas traz um movimento emocional, traz um movimento em que as pessoas querem ser, meu irmão, de alguma forma agradada. Estamos numa era, meu irmão, que lá no mundo antigo, no primeiro século do que nós estamos falando aqui, as coisas eram pensadas não para o homem, eram pensadas naquilo que era do divino, do desconhecido. O mundo antigo, meu irmão, pensava nas coisas invisíveis, pensava nas coisas, nas formas como aquilo existia. O mundo de hoje, meu irmão, tem tudo pronto, tudo preparado, já sabemos, meu irmão, a forma de muitas coisas, temos a ciência avançada, e o mundo de hoje, meu irmão, faz as coisas para o bem-estar do homem. Então, quando eu olho, meu irmão, para Paulo, Silas, quando eu olho para esses homens tinham menos recursos do que nós temos nesses dias. Esses homens estavam incumbidos de uma missão. E, meu irmão, quando alguém se converte, precisa entender qual é a sua missão. Você precisa saber, meu irmão, o que você está fazendo aqui. Você não é número na igreja, meu irmão. Você não é mais um crente. Você é uma pessoa que nasceu, que passou a entender quem Deus é na sua vida, que Deus tem um propósito claro e específico com você, e que você precisa sair dessa vida compreendendo que o seu chamado, a proposta que Deus tem para você, você a cumpriu, meu irmão. Não passe nessa vida sem fazer a diferença. Não passe por esta vida achando que esta vida somente se viverá as coisas naturais que o mundo possa lhe oferecer, mas faça a diferença, meu irmão. Para fazer a diferença, você precisa entender para que Deus te chamou. Tem muita gente que ainda não entendeu para que foi chamado. Tem muita gente que está na igreja esperando entender para que foi chamado. Se você não buscar, se você não estiver, se a tua mão não estiver participando das coisas, as coisas vão ficar para você obscurecidas. Deixa eu dar aqui a alergia acaba ressecando muito as vias aéreas. Mas voltando para o que nós estamos falando aqui, aqueles homens estavam transtornando o mundo. Paulo teve que sair de Tessalônica devido a um problema. Timóteo e Silas ficam ali, e ele vai para Atenas, que é para onde nós vamos iniciar a nossa pregação agora. No capítulo 17, no versículo que nós lemos, o versículo de número 16, enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Preste atenção no que eu vou dizer para você. Quando Paulo chega naquela cidade, Paulo olha a cidade, e a cidade de Atenas era uma cidade que tinha tantos deuses, tinham tantos pórticos, tinham tantos lugares para se cultuar o paganismo. Para vocês terem uma ideia, a expectativa é de que havia mais deuses na cidade do que homens na cidade. Havia em torno de quase 30 mil imagens naquela cidade. Era uma cidade que era idólatra, era uma cidade que ela conseguia agrupar em si uma ideologia e uma religiosidade. Por quê? Você vai ter ali os grandes homens da filosofia, homens que nasceram e morreram ali, como Sócrates e Platão. Você vai ter Péricles, você vai ter Aristóteles, você vai ter homens, meu irmão, que eram homens de uma cultura elevadíssima, e Atenas era a capital desse conhecimento do mundo antigo. As crianças com 7 anos de idade já aprendiam as artes plásticas, já aprendiam a música, eles já aprendiam a filosofia, porque as crianças eram moldadas nessa ideia, uma formação psicológica, uma formação cultural e uma formação filosófica. As crianças já eram preparadas para serem cidadãos atenienses, pessoas do mundo antigo, aonde a sua cidade era uma das mais importantes no que tange ao conhecimento, à filosofia ou ao saber do mundo antigo. Então eles tinham essa maneira de pensar o mundo daquela época. Mas perceba, existem duas coisas que se apresentam para nós com bastante igualdade no nosso tempo. O que prevalecia ali?
Ali prevalecia o paganismo, a religião e a ideologia. Ali se pensava o mundo antigo. E aí eu quero trazer para os nossos dias, o texto vai dizer, vendo a cidade, capacidade de se indagar. Você consegue hoje olhar para esse mundo e consegue se indagar de como o mundo está? Porque se você não consegue fazer essa análise a partir de você, você não vai conseguir ver o que está acontecendo lá de fora. Aquele homem, quando chega na cidade, ele é movido de uma íntima compaixão. Aquele homem, quando olha a cidade, ele vê vários pórticos, ele vê várias imagens penduradas. Aquilo ali o comoveu. Por quê? Porque Paulo era judeu, Paulo era fariseu e Paulo era um conhecedor profundo do judaísmo. Ele sabia que a religião judaica, como a religião protestante nossa, praticava o monoteísmo, não praticava o pluralismo. E ali era uma cidade, era uma polis, era algo do mundo. Ali estava a fonte do saber, ali estava a fonte das ideologias, mas ali estava a fonte da religiosidade. E a pergunta que eu faço, será que é diferente dos nossos tempos? Olha o saber que nós temos e as ideologias que estão à nossa volta, são muitas. Nós temos ideologia de tudo quanto é tipo, nós temos um povo religioso. Meu irmão, no nosso meio aqui no Brasil nós temos espíritas, católicos, protestantes, nós temos testemunho de Jeová, nós temos adventismo, nós temos mormonismo. Perceba que o nosso berço está cercado da religião e das ideias, ou das ideologias, ou das crenças, ou daquilo que se acredita. Mas a pergunta que eu faço deveria ser a pergunta, meu irmão, que você deveria estar se fazendo. Paulo é movido de uma íntima compaixão para que se comece a mudar alguma coisa, para que Deus comece a agir num bairro, para que Deus comece a fazer alguma coisa, tem que ter alguém que se mova disso. Sabe por que Deus, quando olhou para o povo no passado, ele não viu ninguém que estivesse na brecha? Por isso o povo foi entregue ao cativeiro. Ninguém estava na brecha. E, meu irmão, nós estamos num tempo em que as pessoas não estão se sentindo mais movidas por aquilo que estão vendo. Os homens, meu irmão, estão vendo as coisas de maneira natural. Então eu aprendo aqui, meu irmão, que nós estamos perdendo a capacidade de nos indagarmos acerca dessas coisas. Esse prisma é de poucos. É de poucos. Não é todos os cristãos que têm esse prisma de olhar e de sentir o que está acontecendo. Só faz a diferença quem consegue perceber aquilo que está vivendo e o meio aonde ele está inserido. Muita gente, meu irmão, que está aí combatendo, muita gente que está com seus nomes expostos. Vocês podem falar o que quiser do Silas Malafaia, desses caras que estão aí defendendo o Evangelho, até o Otônio de Paula e outros mais. Vocês podem bater o pau, podem falar o que quiser, meu irmão, mas são pessoas que estão sentindo e estão defendendo alguma coisa. As pessoas falam muito e fazem pouco. O nosso maior problema é que nós somos os grandes críticos. Mas criticar, meu irmão, não vai levar a lugar nenhum. Criticar não vai ajudar a mudar coisíssima nenhuma. Se você compreender, meu irmão, que você precisa fazer a diferença, não adianta você olhar e tentar criticar bandeira A, bandeira B ou C. Meu irmão, nós estamos numa crise que ela é política, mas ela é ideológica e ela é religiosa, meu irmão. Olha só as bandeiras que o nosso país está. São bandeiras importantes, mas nós temos que ter a sensibilidade, meu irmão. Não podemos perder o foco de que a palavra de Deus, se isso consegue pelo menos nos unir aqui num só pensamento, é a palavra de Deus que precisa chegar a todos. Tantas ideologias, tanto na política, tanto em qualquer área, a palavra de Deus precisa chegar. Agora, meu irmão, são poucas as pessoas que estão sentindo isso. São poucas as pessoas que estão defendendo o Evangelho. Meu irmão, a Bíblia fala que nós não devemos nos envergonhar do Evangelho, mas devemos pregar. As pessoas se dizem protestantes, se dizem católicas, se dizem espíritas, mas defendem o quê? Defende aquilo que lhe é apraz. Defende o seu.
defende os seus, defende o seu interesse, defende aquilo que é bom para ela ou para ele, defende aquilo que faz bem para si, mas não defende a bandeira e nem a causa que se deve. Qual é? Qual é a maior causa que move o ser humano? Não é a política. Qual é a maior causa que move o ser humano? Não é religiosa. A maior causa que move o ser humano, meu irmão, tem que ser Deus aqui, ó, a fé movendo o teu coração. Sai dessa religiosidade, sabe por quê? Porque você conhece a palavra de Deus e você está se tornando um religioso. Meu irmão, Deus não vai salvar religioso, Deus vai salvar sim um coração que esteja voltado para Ele, quebrantado, que esteja participando dos problemas. Participando de que maneira? Confrontando-os, não aceitando, não vivendo as coisas erradas, não participando das coisas erradas. Meu irmão, como bons cristãos, deixa eu te dizer uma coisa, não podemos aceitar ideias que estão sendo inseridas no nosso contexto. Meu irmão, quem prega a favor de aborto, quem prega, meu irmão, destruição das famílias, quem prega, meu irmão, algo que venha desvalorizar a família, meu irmão, não tem nada a ver com Deus, e você não deveria levantar essa bandeira, porque se você é um bom cristão, se você, meu irmão, ainda que você diga que é espírita, ainda que você diga que é católico, ainda que você diga o que for, quem serve ao Deus vivo não vai defender nenhuma bandeira errada. Sabe por quê, meu irmão? Porque tudo que se fala está no campo das ideias. Paulo, quando chega na cidade, a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai para a praça, porque na praça ele primeiro precisava embater as questões que existiam nas colônias naquela cidade, principalmente os judeus. A primeira coisa que ele vai para a sinagoga, ele vai lá começar a pregar, falar. Por quê? Porque ele está agora numa polis romana, e ele pode falar assim, ele não está dentro de Jerusalém, ele vai primeiro combater os seus e pregar Jesus é a ressurreição, para depois então ir para a praça pública. Paulo vai que nem um doido para uma praça e começa a pregar um Deus que aqueles homens começam a olhar para Paulo e se indagar, o que esse paroleiro fala, o que este homem fala. A palavra paroleiro tem muitos significados, daqui a pouco eu vou te dizer o que é, mas aqueles homens olharam para Paulo como se Paulo fosse um homem que estava tentando trazer alguma ideia, alguma coisa que era de diferente, mas a Bíblia vai dizer, meu irmão, que de alguma forma aqueles homens não falavam em outra coisa a não ser do que Paulo estava dizendo. Por quê? Porque havia intrínseco na mensagem de Paulo algo que chamava a atenção daquele povo, algo que a religiosidade não consegue chamar. A única coisa que consegue ainda fixar, prender, chamar a atenção do homem, meu irmão, é a palavra de Deus. A religiosidade não tem poder para isso. Então eu aprendo, meu irmão, que quando ele olhou a cidade, ele teve a capacidade de se indignar contra o pecado. Sabe o que é isso? Falta de zelo. Paulo, quando olha para a cidade, vê toda aquela idolatria, ele não se conforma. Ele sentiu que precisava fazer alguma coisa. Ele sentiu que o que ele podia fazer, o que ele tinha de melhor. O que Paulo tinha de melhor? Ele era um homem que falava. Era um homem que tinha conhecimento. Era um homem que o que tinha na mão dele, ele colocou a dispor. A pergunta que eu faço para você é: o que você tem que pode ser usado para o Evangelho? O que você tem que você é bom? O que você pode fazer? Porque Paulo era bom nas palavras. Paulo era um homem de 1,5 metro, Paulo era um homem meio ruivo, diziam que tinha um problema numa das vistas, era meio caolha, não tinha muita aparência, era um homem pequeno, mas aqueles homens bravos, que quando abria a boca para poder falar, meu irmão, para falar mais alto do que ele, tinha que ter mais conhecimento do que ele. E aquele homem disputava na praça, na sinagoga, com os homens, era chamado de louco. Certa feita, Paulo está discursando para um governador, e o homem vai falar assim: Paulo, as muitas letras estão te deixando meio doido, porque aquele homem falava com conhecimento. Você precisa, meu irmão, aprender para ensinar. Você precisa conhecer a Bíblia para levar a palavra de ensinamento, porque Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, mas ensinando. Ensinar, meu irmão, quer dizer que você tem que ensinar e formar, preparar homens, formar neles caráter, preparar pessoas para que possam dar continuidade à obra que Jesus disse. Para poder ir, tem que ser preparado. Segunda coisa, me acompanhe, capítulo 17, versículo 17 diz assim: de sorte que disputava nas sinagogas com os judeus religiosos e todos os dias na praça com os que se apresentavam.
E alguns dos filósofos epicureus, estoicos, contendiam contra ele e diziam: o que quer dizer esse paroleiro? Parece que é um pregador de deuses estranhos, porque lhes anuncia Jesus e a ressurreição. A palavra paroleiro, ela tem alguns significados: vagabundo, pobre, miserável, vil, parasita, e dentre eles tagarela. Sabe o que eles chamaram Paulo? Tagarela. O cara não parava de falar, devia ter aquele transtorno TAG, transtorno de ansiedade generalizado para pregar o evangelho. Tinha muita ansiedade para falar, era ruim de conter aquele homem. A gente tem muita ansiedade para muita coisa, mas para a pregação a gente tem pouca ansiedade. Aquele homem tinha ansiedade para falar, era ruim de parar ele. Por isso ele foi chamado de tagarela. Segunda coisa que eu aprendo: esteja pronto para as críticas. Vão te chamar de paroleiro, as pessoas vão dizer que você está ficando doido, mas ele sabia para o que estava falando. Tinha ali naquela época dois grupos: o epicureus, que pregava o prazer, o materialismo, a morte não era nada para eles, e tinha os estoicos de Zenão, que eram indiferentes a tudo que ocorria de maneira racional. Então preste bem atenção no que eu vou dizer para você. Paulo apresenta uma teologia da dependência total em contrapartida da ideia de que Deus não se importa com os assuntos humanos. Paulo vai trazer um tipo de mensagem em que aqueles homens achavam que Deus estava distante do homem. Hoje se prega até o oposto, né? Se prega até de maneira demasiada a favor do homem. Hoje a teologia é centrada no homem, mas essa teologia que Paulo está pregando ali era uma teologia centrada na pessoa de Deus, mas um Deus que não estava distante, um Deus que estava próximo. O problema daquela época é que os pensadores pensavam a matéria, pensavam a existência, falavam da força que movia as coisas, de uma maneira em que o homem não poderia alcançá-las ou tocá-las. Mas aí Jesus veio para mudar isso. Por quê? Porque Jesus veio ao mundo na forma de homem. Jesus veio se aproximar da humanidade. Ele, na verdade, é a reconciliação entre Deus e o mundo. Ele veio trazer reconciliação para os homens. Então Jesus veio para dizer que estava perto do homem. E nós, muitas das vezes, segundo ponto, nós temos que estar preparados, sabe por quê? Nós não podemos nos desanimar por qualquer coisa. Meu irmão, se tem um homem na Bíblia que não se deixa esmorecer, é Paulo. Paulo chega numa cidade, é apedrejado, é dado como morto, descobrem que Paulo não está morto, Paulo consegue sair da cidade vivo e Paulo continua. Paulo foi picado por uma cobra venenosa, esperavam que Paulo fosse morrer na ilha de Malta, e Paulo não morre, e Paulo ora pelo chefe daquela tribo, e Deus opera milagres através da vida de Paulo, e Paulo, meu irmão, aonde chegava Deus fazia um milagre com ele. A pergunta que nós devemos nos fazer é: por que Deus hoje? E aí, meu irmão, tem uns caras de pau aí que fazem umas colocações que dizem assim: mas Deus não faz o que fazia no passado. Mas você acha que ele vai fazer o quê? Com você dentro de casa sentado vendo televisão? Ele não vai fazer isso. Todos os milagres, e eu posso dizer para você, eu já vi Deus operar milagre, e todas as vezes que ele operou, estava ligado ao que eu estava fazendo na obra e no campo. Deus nunca operou sentado dentro de casa, nunca vai operar na sua vida você sentado dentro de casa, nunca. Quer ver Deus levantar um paralítico? Quer ver Deus curar um cego? Vai, meu irmão, eu já fui. Eu já orei para uma pessoa cega e ela voltou a enxergar. Vai, meu irmão. Para acontecer, você tem que ir. Você, para ver um milagre acontecer, tu tem que ir. Se você ficar em casa, tu não tem história nenhuma para contar, meu irmão. E eu posso dizer para você, meu irmão, que as minhas melhores experiências foi estando no campo e pregando e confrontando o pecado. Porque é aí que Deus se manifesta. Sabe por quê? Porque o poder dele precisa vir. Naturalmente você não consegue transpor nada. Na tua palavra natural nada se move. Mas se você estiver no poder de Deus, meu irmão, Deus vai fazer. Deus vai fazer. Eu me lembro uma vez que eu fui orar para uma pessoa. Eu estava em Bento Ribeiro, fui orar para uma mulher que tinha acabado de ter um derrame. Naquela coisa de novo convertido.
eu entortei a mulher de cabeça para baixo, de frente, sacudi, virei. Anda, mulher, melhora. Não aconteceu nada. Sabe por quê? Porque na força e na impetuosidade de querer ver e fazer, sem entender o que estava acontecendo muito, não aconteceu nada. E teve outras situações que não houve força nenhuma. Houve sim um propósito que Deus queria se manifestar para a glória dele. Deus nos ensina isso. Isso leva um tempo. Tem muita gente, meu irmão, que ainda não aprendeu porque Deus se manifesta. Você quer ver? Quando Pedro e João estavam lá na Porta Formosa e havia um homem que estava ali, coxo, a Bíblia vai dizer que aquele homem estava ali há muito tempo, meu. Aquele homem nasceu daquela maneira. Aquele homem, Pedro e João deviam vê-los ali todo dia. Mas escuta o que eu vou dizer para você. Tem aquele momento que eu e você precisamos estar ligados com Deus. Porque Deus faz. O problema é que o povo não está ligado. Porque quando eles passaram, não foi um passar normal do dia a dia. O Espírito Santo está neles. Eles pararam agora para poder olhar para aquela situação e Deus queria agora abrir a porta para eles ali, porque aquilo ali abriu uma porta. Entenda, milagre abre portas. Milagre, meu irmão, é para atingir algo maior. Um milagre que Deus faz hoje abre para você outras portas e atinge outras situações. Milagre não é para ficar guardado dentro da tua casa para você. Milagre não é para você. Milagre é para se manifestar para fora. Milagre é Deus te usando para fora. O milagre vem e Deus vai te usar. Sabe o que Pedro e João disseram? Vocês pensam que foi pela nossa palavra, pela nossa santidade que isso aconteceu? Ele vai falar, não foi não, foi o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Então eu aprendo, meu irmão, que aqueles homens estavam prontos. Vai pegar as viagens de Paulo só pedreira. Paulo chega em Tessalônica, Paulo tem que sair dali voado. Paulo chega na Galácia quase é morto. Paulo chega em Filipos, é preso. Meu irmão, Paulo chega aqui, é levado para um Areópago. O Areópago era uma espécie de um local onde eles executavam a justiça, como se fosse um sinédrio para os judeus. Um lugar onde as pessoas eram levadas e inquiridas ali. O Areópago, você hoje tem, ele está em ruínas lá na Ásia, e você tem ele lá ainda com as suas ruínas. Você olha e vê que era um local gigantesco, onde havia uma plateia enorme, a multidão da cidade estava ali, Paulo estava sendo inquirido ali. Terceira coisa que eu aprendo, capítulo 17, versículo de número 23. Versículo de número 23. 23, deixa eu ver, não. É o 17, a partir do versículo 20. Pois coisas estranhas nos trazem aos ouvidos. Queremos, pois, saber da onde vem a ser isso, pois todos os atenienses, estrangeiros residentes, de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão a dizer, ouvir alguma novidade. E aí, versículo 22. Paulo, no meio do Areópago, disse, varões atenienses, em tudo vejo um tanto supersticiosos. Calma aí que eu vou beber uma água. Terceira coisa que eu percebo aqui é que Paulo é levado ao Areópago. A Bíblia vai dizer que Paulo vai dizer assim, vocês são supersticiosos. Por que supersticiosos? Porque Paulo viu vários altares e ele viu um específico que estava assim, ao Deus desconhecido. Bem, eles eram tão supersticiosos, há uma tradição daquilo que havia acontecido. Algumas pessoas acreditam que por volta do século VI a.C., havia acontecido algo na cidade como se uma punição dos deuses havia caído sobre aquele lugar. E havia uma poesia célebre de Epimíades ou Epimendes.
Eles fizeram um túmulo para ti, ó Senhor Deus Altíssimo, pois afinal tu estás vivo e habitarás para sempre, pois em ti vivemos e nos movemos e temos a nossa geração. Poema paradoxal. Se conta que esse homem, ele teria clamado ao Deus desconhecido no qual eles acreditavam, mas que nós sabemos que é o Deus que criou todas as coisas, e a mão de Deus e o seu furor se aplacou. Então Paulo, quando olha aquele altar que está ali e está com uma inscrição ao Deus desconhecido, Paulo aproveita, veja bem, a mente de um grande evangelista. O homem que está ligado com Deus, ele não perde nenhuma oportunidade. As oportunidades aparecem no trabalho, aparecem na vizinhança. Às vezes é a pessoa que para falar contigo, sem ela saber o porquê está falando contigo. Já viu aquela pessoa que para falar contigo e fala assim, pergunta coisa banal, que não tem nada a ver. Aí a gente às vezes não está ligado. Às vezes Deus coloca essa pessoa do teu lado para você falar com ela. E pode ter certeza, quando tu joga uma palavra, abre uma opção de coisa. A pessoa tu fala uma coisinha só, a pessoa já abre a vida dela inteira para você. E aí a gente se pergunta, mas como eu vou fazer evangelismo? Meu irmão, o evangelismo está em todo lugar. O evangelismo está desde de dentro onde você mora, do lado de fora, numa padaria, dentro de uma escola, nas pessoas que você convive, basta a oportunidade aparecer. Então, eu aqui aprendo, meu irmão, que Paulo vai dizer assim, vejo vocês um pouco supersticiosos. E você sabe que a superstição, ela é ligada a algo que é impessoal. Para nós, Deus não é impessoal. Você fala assim, mas pessoal é aquilo que eu estou. Mas entendamos, quem habita em nós? O Espírito Santo. Então Deus para nós é pessoal, existe. O impessoal é aquela coisa que eu não vejo, mas eu acredito. E o religioso não é assim? O religioso é assim. Ele acredita em muita coisa, não vê, não sente. Eu estou falando de alguma coisa que reside e está dentro do homem, Espírito Santo. Então ele é pessoal. É pessoal porque o texto vai dizer que ele é uma pessoa. Então ele é pessoal. Agora, tudo que é religiosidade é impessoal. Eu não vejo. Alguém sente a religião? Não sente a religião. A gente sente o Espírito Santo. A religião não se sente. Então, Paulo vai falar assim, eu estou vendo esse povo, eu olho para a cidade, tem Deus para tudo quanto é lado. Esse povo é muito supersticioso. Meu irmão, e a gente vive numa nação que é supersticiosa. Às vezes tem crente que dá mole e faz algumas coisas. Eu já vi crente fazendo sinal da cruz, né? Achando que está se benzendo, se protegendo. Tem crente que faz uma opção de simpatia dentro de casa, que aprendeu da vovó, né? Que às vezes era uma curandeira, alguém que acreditava em alguma coisa. Tem muita gente que aprendeu a fazer isso. Tem gente que é supersticioso. Vamos dizer que a superstição, eu vou pegar um pouco vocês agora. Vamos dizer que a superstição é mania. Tem gente que tem várias manias. Se entrar pela mania, vai ter gente que vai ficar triste comigo, né? Porque você vai ter a mania como um problema, como algo que tem a ver com um transtorno de humor, mas você vai ter algumas manias doentias, em que a mente do ser humano acaba acreditando. A mente do ser humano é tão complexa que ele cria algumas coisas na cabeça e ele acredita naquilo ali. Então, Paulo, para onde olha, Paulo vê um ambiente carregado de superstição. E, meu irmão, o cristão, ele não tem superstição. O problema nosso é que Oséias disse, capítulo 6, versículo 4, o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. Prossigamos e conheçamos ao Senhor nosso Deus. Sabe o que está faltando para esse povo? Conhecer Bíblia. Quem conhece Bíblia não é levado por qualquer coisa que alguém fala. As pessoas, elas acreditam. E nós estamos, meu irmão, a gente vive num contexto tão religioso que tudo que alguém fala que vai fazer para que vai dar certo, a pessoa vai lá e faz para achando que vai dar certo.
Mas não vai dar, meu irmão. Sabe por quê? Paulo, quando olha para a cidade, Paulo vê altar com nome tal, altar com outro nome, altar de uma outra divindade, altar. Paulo chega numa cidade chamada de Júpiter, então todo mundo acreditava numa coisa. Mas quando Paulo vê lá Deus desconhecido, Paulo era filósofo, né? Paulo era um entendedor. Paulo conhecia o epicurismo, Paulo conhecia todos esses movimentos lá do mundo, da Europa e da Ásia Antiga. Então Paulo sabe e cita os poetas daquele tempo. E o poeta, um desses poetas que Paulo está falando, dos vossos poetas, é o poeta que declamou essa oração e que historicamente eles acreditam que isso tenha sido aplacado por causa desse homem. Então, quando a gente olha para a cidade, Paulo está olhando um panorama, um povo idólatra, um povo que não conhecia a Deus. Por quê? Porque estava um altar dizendo ao Deus desconhecido. Bem, se tem Deus desconhecido, isso é uma linguagem metafórica para dizermos que aquela cidade não conhece nada. Porque se tem ali um altar, um Deus desconhecido, e tem vários outros altares com nomes de deuses, bem, como eu digo que conheço a uns, e o que, na verdade, historicamente aplaca a ira naquela cidade, eu não conheço, vou botar o nome de desconhecido. Deus não pode ser para mim e para você um Deus desconhecido. Você conhece a Deus? Você sabe o que Deus representa para você? Você está seguindo a Deus por qual objetivo? O que te move você levantar todos os dias da sua casa e entender o que representa para você a vida? O que você está fazendo aqui hoje? Tem muita gente que não tem senso do que está fazendo agora, para onde vai, que não sabe o que vai acontecer na sua existência. Meu irmão, eu não sei o que vai acontecer no dia de amanhã, mas eu sei de uma coisa: eu tenho certeza do que para aquilo que eu fui chamado, eu tenho certeza para onde eu vou, eu tenho certeza, meu irmão, que existem propósitos de Deus para serem cumpridos na minha vida, como você deve ter essa certeza de que quando Deus te chamou, Ele fez nascer dentro de você um propósito. Uma outra coisa que eu vou aprender, e continua comigo lá no versículo 21, ele vai dizer assim, capítulo 17, versículo de número 21. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer, ouvir alguma novidade. Escuta o que eu vou dizer para você. O evangelho que vivemos, que pregamos, o que eu vou falar para você agora vai conflitar a tua fé. Evangelho que não produz novidade é meramente ser religioso na igreja. Sabe por quê? Porque cada dia que passa é um desafio para você se manter. Você tem quantos anos de cristianismo? Por exemplo, eu tenho 23. Eu não vou me manter 23 anos numa coisa porque eu quero ser bonzinho. Eu não vou ficar de pé porque aquilo foi bom para mim. O ser humano é mutável e as coisas mudam. Se isso aqui não fizer sentido e não for novidade para você, é o que acontece quando as pessoas vão para o mundo. Elas não conseguem se manter. Essa palavra aqui, se deixar de ser novidade para você, você esfria. Se isso não produzir novidade na tua vida, daqui a pouco você está pecando os mesmos pecados que você fazia. Se isso aqui não for novidade para a tua vida, você volta a cair nas mesmas coisas. A Bíblia tem que ser novidade para você em todo instante, em todo momento. Sabe por quê? É um grande desafio ser cristão. É um grande desafio se manter na fé. É um grande desafio, meu irmão, você não voltar a praticar as coisas velhas. Sabe por quê? Porque apesar de você viver o novo e ter nascido do novo, a consciência e a estrutura das coisas que você viveu no passado, elas se mantêm ainda dentro de você, não como uma prática, não como uma coisa que você usa. Por quê? Porque está morto, mas você sabe quem foi, você sabe o que fez, sabe o que viveu, e se você alimenta algumas coisas que vão te fazer fatalmente voltar a praticar alguns atos que você já havia deixado de fazer, porque, meu irmão, viver a nova vida quer dizer que você está crescendo, você está aprendendo. Paulo vai dizer crescer na graça e no conhecimento. Isso quer dizer, meu irmão, que vai requerer de você força, vai requerer de você que você tenha uma postura de querer mudar
mudar todos os dias. Meu irmão, não ache que você já chegou ao ápice da tua vida espiritual. Tem gente que está caindo porque acha que já chegou no nível onde poderia se chegar. Meu irmão, estamos na busca da estatura do varão completo, como diz Efésios no capítulo 4, não alcançamos, só alcançaremos no arrebatamento, só seremos plenos e perfeitos quando nos encontrarmos com aquele que é perfeito, que transformar a corruptibilidade da nossa matéria em algo que não será mais corruptível, um corpo glorificado. Enquanto esse estágio não chega, você precisa entender os desafios que você vai ter todos os dias. Paulo estava produzindo uma novidade para aqueles homens estavam ouvindo não mais aquilo que a religião pregava, não mais o que as sinagogas produziam, não mais aquilo que os estoicos, os epicureus, aqueles chamados entendidos produziam para aquela sociedade. Ele está pregando algo que produz uma sensação que o homem ainda não conhece. Ele está pregando algo que faz com que o ser humano tenha vontade de se aproximar. Ele está pregando algo que Jesus disse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora, de maneira nenhuma quem beber desta água voltará a ter a sede no sentido natural. Quem bebe dessa água vai ser saciado. O que beber da água natural vai voltar a ter sede, mas quem bebe da água da vida, meu irmão, nunca mais tornará a ter sede. João capítulo 7, versículo 38, se creres como as escrituras dizem, rios de águas vivas fluirão do vosso interior. Sabe o que isso quer dizer, meu irmão? O evangelho precisa produzir novidade na minha e na tua vida. Você precisa voltar às experiências que você tinha. As experiências, elas renovam a nossa comunhão. As nossas experiências fazem que queiramos estar mais perto de Deus. As nossas experiências fazem com que não queiramos pecar. As nossas experiências nos dá a sensibilidade quando o Espírito Santo quer agir na nossa vida. Você precisa voltar a ter experiências com Deus. Você precisa sair de um evangelho de religiosidade, porque esse evangelho, meu irmão, está te fazendo acostumar com as coisas naturais. Enquanto você não compreender que a novidade do evangelho que veio para o mundo, veio trazer mudança, veio trazer algo que o homem não pode controlar. O evangelho, meu irmão, é algo de dentro, é algo que produz, é algo que se renova. Precisa se renovar na sua vida. Perceba que Paulo, quando chega em Tessalônica, os homens da cidade berram: quem são estes? Quem são estes que têm vindo de longe, têm transtornado a terra? Quem são estes? O que aqueles homens tinham de especial? Eram homens simples que estavam vagando, que estavam indo de acordo com o que o Espírito os levava para irem, estavam indo pelo mundo, estavam indo meio que sem destino naturalmente. O Espírito Santo dizia para Paulo: entre, Paulo entrava. O Espírito Santo dizia para Paulo: sai da cidade, Paulo saía. É viver debaixo de um mover. Muita gente, meu irmão, não vive debaixo do mover. Mover do Espírito Santo não é falar em línguas, mover do Espírito Santo não é pular, mover do Espírito Santo é compreender e executar aquilo que o Espírito Santo manda você fazer. Se o Espírito Santo te tira daqui e vai para uma outra cidade, se o Espírito Santo te tira daqui e você vai na casa de alguém, se o Espírito Santo te manda a algum lugar para que Deus possa operar através da tua vida, isso, meu irmão, é mover do Espírito Santo. Aleluia. Dom coopera. O problema é que as pessoas confundem um dom com mover. Dom é subvervir, não vou nem falar essa palavra. Depois eu lembro. Subordinado? Vou falar subordinado. Dom é um subordinado, mas tem uma outra palavra que eu queria falar, que ela está me fugindo aqui, então vou deixar ela de lado. O dom é um subordinado do movimento. Não é o dom que é o principal no movimento. E o problema é que as pessoas, elas acabam achando que o dom é o principal. O dom é uma ferramenta para a obra. O dom bem esmerido, bem trabalhado, ele vai ser muito útil. Por isso Paulo usava os dons. Paulo tinha o dom da palavra, Paulo tinha o discernimento, Paulo tinha os dons de influência, tanto que ele escreve aos Coríntios e comunica todos os dons daquela igreja. Uma outra coisa que eu aprendo, abra comigo lá, versículo 24 e 26, ele vai dizer assim: ele vai falar do Deus desconhecido, 23, ao Deus desconhecido, esse, pois, que vós honrais não conhecendo, é o que eu anuncio a vocês. Aí ele vai anunciar, preste atenção agora. O que eu aprendo aqui, quinta coisa, o Deus desconhecido,
Perceba que Paulo vai pegar uma frase e vai desdobrar. Ele vai dizer, vou mostrar para vocês quem é um Deus desconhecido. Versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o céu e a terra. Meu irmão, Paulo está dizendo, sabe o que? Paulo está falando para aqueles homens assim, o que vocês tentam explicar pela teologia, quando Paulo está falando de mundo, ele está usando a palavra cosmos. Ele está falando da cidade organizada. Ele está falando da polis organizada. Paulo está falando assim, esse Deus que vocês desconhecem, esse Deus criou a polis, criou o mundo. Esse Deus é o que move o que vocês pensam. É esse Deus que quando eles tentam explicar os céus, a eternidade, o fogo, a água, as composições, os elementos da natureza, Paulo está dizendo, esse é o Deus que vocês não conhecem. Paulo está dizendo assim, o Deus desconhecido criou tudo. Meu irmão, o homem aproveita a oportunidade de um altar vago, com um nome que ninguém podia dizer era desconhecido, mas que para Paulo era bem conhecido, porque Paulo sabia que só um criou os céus e a terra. Paulo sabia que só um, quando ele vai escrever em Atos, se eu não me engano, capítulo 17, versículo 25, que de um, meu irmão, todas as outras coisas descendem, todas as coisas também foram criadas por ele, para ele são todas as coisas. Paulo conhecia o Deus que havia criado. Nós não acreditamos, meu irmão, naquilo que a ciência prega. A ciência é uma ótima ferramenta para poder explicar, é uma ferramenta para poder descrever, é uma ferramenta para poder mensurar, é uma ferramenta importantíssima, mas quando nós entramos no lado, meu irmão, em que a ciência não pode provar, no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre as águas, ponto, meu irmão. Quem criou e quem esteve na criação foi Jesus, que Paulo está pregando. Paulo está dizendo, olha, o que vocês tentam aí pensando, tentando explicar, tentando achar explicação, eu digo para vocês, ele criou os céus e a terra, e isso choca, porque Paulo está dizendo que tem um Deus ali, que tem um altar que não tem nome, que ele criou tudo, e todo mundo que tem um altarzinho ali está dizendo, mas peraí, Paulo está dizendo que esse Deus criou tudo? Meu irmão, nosso Deus, ele criou tudo, tudo se move nele, tudo depende dele, nada tem forma ou tem vida independente a ele. Nada tem existência própria. Nada se deriva a partir de alguma coisa não existente. Aliás, só as coisas que nós vemos se deriva dele. Meu irmão, nada nasce por um acaso. Tudo que se produz tem um propósito. Tem a teoria que nada se desperdiça, nada se perde no universo. Quem descobriu isso, meu irmão, nada mais está dizendo acerca do Criador, que faz com que todas as coisas se mantenham e se sustentem, para que haja um equilíbrio sobre a terra. Esse globo e esse cosmo tem um equilíbrio. A Bíblia diz que Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Paulo está dizendo, esse Deus que vocês não conhecem, deixa eu dizer uma coisa para vocês, criou tudo. Criou os céus e a terra. Se vocês não sabiam disso, eu estou aqui dizendo para vocês, criou os céus e a terra. Então não vem com essa ideologia barata. Tem pessoas, meu irmão, que perderam a essência, conheceram a verdade e mudaram a verdade, como o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 1, uma verdade corruptível. Tem pessoas, meu irmão, que ainda que não estejam na igreja, tinham um senso e aprenderam e tiveram, de alguma maneira, o conhecimento de que Deus criou as coisas e num dado momento se perderam. A pergunta que eu digo é, em que altar você está? No altar do paganismo? Você não foi criado para andar no paganismo? Você foi criado sabendo que Deus existe? Você foi criado sabendo que tudo vem dele? Como é que agora, de uma hora para outra, você quer vir com ideias, e você quer vir com ideologias, e você quer vir com uma série de coisas que não fez parte da sua formação?
Por que você está defendendo essa bandeira? Eu estou falando com você. O Espírito Santo está me mandando falar para você. Por que você está defendendo essa bandeira? Nunca fez parte da sua vida. Deus está mandando eu falar isso para alguém aqui. Essa bandeira não é sua. Volta para o altar aonde Paulo está dizendo. Porque esse Deus é desconhecido para o mundo. Para você nunca foi. Aleluia. Esse Deus nunca foi desconhecido para mim e para você. Você está no altar errado. Deus está mandando você voltar. Volta para o altar aonde só você sabia. O mundo desconhecia e chamava de desconhecido, mas você sabia quem era. Versículo 30. Deus me mandou falar isso para alguém aqui. Não sei para quem, mas Deus está me mandando, porque eu estou sentindo isso aqui. Volta para o altar que você sabe. Não queira ir no meio da multidão, porque no final das contas Deus vai pedir conta a cada um individualmente. Assim te diz o Senhor. Versículo 30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Eu estou chegando perto do fim para te dizer uma coisa. Ele vai dizer que chegou o tempo, e ele está falando sobre o tempo da ignorância. Escuta o que eu vou dizer para você. Perdura-se até hoje essa pregação de Paulo, porque nós estamos no tempo da igreja aqui na terra. Quando abre-se a lacuna para a igreja se formar aqui na terra, essa palavra continua de pé. Quando Paulo vai dizer assim, no versículo 30, ele vai falar assim: mas Deus não tendo em conta o tempo da ignorância. Deixa eu dizer para você, Deus ainda está olhando para você com um olhar de misericórdia. Deus ainda está dizendo para você, é o tempo em que as pessoas estão vivendo na ignorância, mas se você sair dessa ignorância e voltar, Ele vai ter misericórdia, se arrepender. Sabe por quê? Do que adianta ganhar o mundo inteiro? Deus está cruzando o que eu estou dizendo aqui com um propósito. Eu não sei porquê, mas Deus está cruzando o que eu estou dizendo aqui. Escuta o que eu vou dizer para você. Essa mensagem hoje, eu não sei, eu estou pregando isso e Deus está me levando e me conduzindo dessa maneira. Essa mensagem é para você que parou e está me ouvindo e sabe o que Deus está falando ao seu coração. Deus está dizendo para mim assim, olha, diga que esse tempo eu ainda estou considerando. Que esse tempo chamado da ignorância eu ainda estou relevando. Mas Deus vai dizer lá em Romanos, no capítulo 1, que quando Ele não levar mais em conta, Ele diz assim, que Deus os entregou a cometerem as suas próprias torpezas e a cometerem os seus próprios pecados. Deus está te chamando hoje. A pregação hoje, meu irmão, é para despertar você. A pregação hoje é para te chamar para um evangelho de poder. Atos, para você ler, você tem que ler com outro espírito, porque Atos é a manifestação do poder de Deus. Não existe no tempo, na história, nenhuma igreja que seja superior à do primeiro século. Mas nós estamos tentando estar nesse mistério, porque ali a glória de Deus estava de maneira plena. Sabe por quê? Porque eles estavam indo. Vá, meu irmão. Vá fazer aquilo que Deus chamou para fazer. Não fica parado. Não se torne religioso. Porque em vez de você transtornar o mundo, você transtorna quem está à tua volta. Em vez de você transtornar com o evangelho, você acaba sendo um transtornador. Numa coisa em que você perde tempo. Então, meu irmão, eu quero terminar essa mensagem dizendo que Paulo, ele sai de Tessalônica, cai na cidade de Atenas. E é tão interessante que Paulo, quando ia para um lugar que Deus levava Paulo, meu irmão, pode ter certeza, Deus queria fazer alguma coisa. Paulo é movido de uma íntima compaixão. Paulo desce e prega para aqueles atenienses, prega para os judeus nas sinagogas. Paulo usa o altar para poder pregar sobre Jesus. E ele termina falando sobre Deus. Meu irmão, como um homem desse
Entra no meio de um povo, entra no meio de pessoas numa praça pública e fala para eles assim: olha, aproveitem que vocês ainda estão sendo considerados por Deus como pessoas que estão no tempo da ignorância, porque esse tempo vai acabar. É muita ousadia, é muita autoridade para um homem entrar no meio de um povo, dentro de um teatro, era uma espécie de teatro, o Areópago, e começar a falar para todo mundo o que era Jesus e a ressurreição. Meu irmão, essa mensagem ela não está na boca do povo. Jesus e a ressurreição não está na boca do povo. O que está na boca do povo é prosperidade. O que está na boca do povo é ter uma vida boa. O que está na boca do povo é viver para si. Mas quando você entender que você foi chamado para pregar Jesus e a ressurreição, essa é a mensagem da igreja. A mensagem da igreja do primeiro século era Jesus e ressurreição, e o poder se manifestava. A igreja precisa voltar a essa pregação, Jesus e a ressurreição, porque Jesus ele estava vivo naquele século e está vivo hoje. Ele se manifestava lá porque a igreja ia, eu sempre disse isso, a igreja sempre foi às pernas de Jesus aqui na terra, sempre. Se Jesus chega numa favela, é porque você chegou e ele usa você. Você é às pernas de Jesus para chegar lá, mas ele continua chegando. Por isso disse, obras iguais ou maiores do que a minha fariam. Por quê? Porque é nele. Ninguém consegue fazer fora do corpo. Então está nele. Se está nele, vai fazer. Porque o Cristo é o mesmo e se move ainda no mesmo corpo. O corpo de anterior era físico, o corpo agora somos nós. Deu para entender que quando Jesus esteve na terra, ele usou um corpo, e quando ele morreu, ele usa outro? Nós somos esse corpo. Jesus se locomove através de nós, nós somos o corpo dele ambulante. Aonde chegamos, Jesus chega. Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar que quando você chega em algum lugar, Jesus chega? Isso não é heresia, não. Eu não estou te chamando, você é o Cristo. Não, eu não sou o Cristo, não, meu irmão. Mas aonde eu chego, eu estou fazendo com que Cristo chegue, porque eu sou as pernas dele. Ele me chamou para ser as pernas dele e a boca dele. Ele me chamou para eu falar por ele. Então, meu irmão, nós estamos chegando ao fim, essa noite, de culto de cura e libertação, pregando para você uma mensagem de te incentivar. Volta às primeiras obras, volta a pregar o amor, volta a evangelizar, volta a fazer culto no lar, volta a visitar as famílias, volta a ministrar lá nos enfermos, nos hospitais, volta a fazer o evangelismo da tarde, volta a fazer os trabalhos que rendia almas, volta aquele primeiro amor, meu irmão, que era genuíno, que você tinha prazer de fazer as coisas, volta! Porque se você voltar, ainda que esteja em crise, as pessoas não estejam vendo nada, você vai ver. Você vai ver. Amém? Eu quero orar por você. Quero orar, nós temos aqui alguns irmãos. Vamos orar pelo Antônio, pela Sônia, pela Ângela. Vamos orar pelo aniversário da nossa irmã Lindalva. Minha irmã, Jesus te abençoe. Hoje ela está completando mais um ano de vida. Vamos orar por ela. Vamos orar pelos irmãos. Feche teus olhos, curva a sua cabeça nesse momento. Pai Celestial, graças te damos. Bendizemos o teu nome, porque a tua presença é real, Senhor. Muito obrigado. Obrigado porque tu és um Deus vivo, um Deus que desperta, um Deus que alerta, um Deus que chama o teu povo às primeiras obras. E eu te peço, Senhor, abençoe a vida do Antônio, abençoe a vida da Sônia, da Ângela, da minha irmã Lindalva, que está completando mais um ano de vida, dos teus filhos que aqui estão, Senhor, conosco nesta noite, daqueles que estão nos ouvindo e vendo agora, Senhor, que a tua bênção venha sobre a vida deles nesse momento, Senhor, os abençoe, os guarde, que esse tempo passe, mas quando esse tempo passar, estejamos com o nosso coração cheio de vontade de pregar as boas novas, cheio de vontade de fazer o ID, cheio de vontade de fazer. Isso não nos impede de fazer, porque podemos fazer via ferramentas que temos online, mas quando chegar o tempo de podermos fazer fisicamente, Senhor, ó Pai, desperta, prepara esse povo para isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Estamos encerrando. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor levante seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Estamos encerrando em nome de Jesus. Amém.